Filipenses capítulo 4, versículo 15. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. E bem sabeis também. Paulo, como fundador daquela igreja, sabia de tudo que por lá ocorria, mesmo estando ausente por conta de suas viagens missionárias ou neste momento em que se encontrava preso, possivelmente em Roma. Da mesma forma, ele procurava de todas as maneiras que os irmãos de Filipos soubessem também de todas as coisas importantes que acontecia em seu ministério. É bem provável que, quando o apóstolo estava entre eles, buscou implantar a campanha de ajuda mútua entre todas as igrejas. É bem sabeis também, ó Filipenses, na maioria de suas cartas, o apóstolo Paulo não tinha por costume endereçar suas correspondências aos líderes das igrejas locais, mencionando seus nomes pessoais, por questão de segurança. No caso desta carta, ele dirige sua epístola aos Filipenses como sendo a comunidade de Cristo que fazia parte da igreja do Senhor Jesus naquele lugar. Se dirigir desta forma, aquele povo era uma expressão de intimidade do apóstolo Paulo com os irmãos que seguiam o reino de Cristo Jesus naquela cidade e naquele lugar. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho. Certamente o apóstolo se refere ao tempo em que teve início as suas atividades evangelísticas naquela cidade e região, abrindo assim as portas da Europa para a semeadura das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus naquele continente. A cidade de Filipos era de fundamental importância para a expansão do cristianismo em todos os países da Europa, e neste caso Paulo fez também da cidade de Filipos a sua metrópole para alcançar com as boas novas de Cristo Jesus também toda a Macedônia, que era uma grande região. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, em algumas porções dos seus escritos, o apóstolo Paulo se refere a cidades, em outras
Portanto, ele se referia a regiões maiores, como no caso da Grande Macedônia. A cidade de Filipos era como que um distrito menor da grande região chamada de Macedônia. Houve uma época em que a Macedônia era dividida em mais de 150 cidades, mas já no tempo do Império Romano era dividida em 4 confederações ou reinos por dinastias. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo. Como as igrejas passaram a ser perseguidas pelo Império Político de Roma, Paulo sentiu a necessidade de implantar várias campanhas de ajudas pelas igrejas que tinham condições para compartilhar com aquelas outras que estavam enfrentando problemas de falta de alimentos e coisas básicas. Esse é o amor fraternal que Cristo ensinou para os seus seguidores. Amarás, pois, ao teu próximo como a ti mesmo. Portanto, o apóstolo dos gentios, vendo a necessidade de algumas comunidades cristãs, buscou, pela direção do Espírito Santo, implantar estas campanhas de ajuda mútua entre o povo de Deus. Nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber. Essas campanhas implantadas por Paulo e referendadas pelos ministérios locais se constituíam em acordos de cooperação mútua, no sentido de uma igreja suprir as necessidades urgentes uma das outras. Isso era feito em nome de Cristo Jesus. Nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. No entanto, ao que tudo indica, somente a Igreja de Cristo em Filipos entendeu e contribuiu voluntariamente com essas relevantes campanhas humanitárias feitas por Paulo entre as igrejas por ele fundadas. Essa igreja praticou, na realidade, o amor fraternal, cumprindo assim o segundo mandamento da legislação de Cristo Jesus, o Senhor. Era um momento complicado para o povo de Deus, em que o Império Político de Roma confiscava os bens daqueles que confessavam o nome de Cristo Jesus, razão porque haviam muitas necessidades entre o povo de Deus. E essas campanhas surgiu no coração de Paulo e seus amigos de ministério justamente para suprirem as necessidades uns dos outros. Compartilhe este comentário, vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.